Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao evento interdisciplinar do IFRJ, Campus Paracambi. 15ª Semana Acadêmica do IFRJ, Campus Paracambi, Ciência, Tecnologia e Sociedade. 8ª Semana da Matemática, IFRJ Campus Paracambi, 10 anos de licenciatura em Matemática. E 14ª Jornada de Iniciação Científica do IFRJ Campus Paracambi. Agora teremos a oficina Educação Financeira e Introdução aos Investimentos. O responsável pela oficina é o ex-aluno Bernardo de Almeida Machado, aluno do IFRJ, formado na turma 2017.1 do curso de Mecânica, foi bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, PIBIC Júnior, por 2 anos, com o professor Dr. Douglas Santos. E foi também monitor de Física 2. Realizou estágio na Braskem. Nesse tempo, fez investimentos em renda fixa, visando a manutenção do patrimônio, além disso, tendo em vista a compra de um carro. Após a aprovação em um concurso, migrou para a renda variável, tendo em vista a mudança do seu perfil de risco. Durante a pandemia, fez 2 cursos com analista de CNPI, que é a Certificação Nacional de Profissional de Investimento, e desde 2019 possui uma carteira de 5 dígitos, com uma rentabilidade acumulada na casa dos 123%. Hoje, possui 2 e-books sobre finanças pessoais, um voltado para os alunos cadetes do Exército, abordando especificamente a melhor forma de gerir seus recursos durante os anos de formação, e outro sobre milhas aéreas, uma oportunidade atual que permite utilizar compras no cartão de crédito para viajar por preços abaixo do mercado ou até mesmo de graça. Pessoal, as perguntas podem ser colocadas no chat e serão respondidas no final da apresentação. Agora passo a palavra ao Bernardo, que fará a apresentação da oficina. Beleza, então vamos começar aqui. Primeiro eu vou falar um pouco o que é a Síria Investimentos, né? Ela vem do latim conhecimento. Era para ter um S, né? Só que por questão de marketing ali, estratégia na facilidade das pessoas pronunciarem, a gente tirou o S, porque senão ia ficar enrolado. Mas, enfim, nossa ideia, né, com essa página é difundir conhecimento voltado especificamente para o público estudante, né, que geralmente são pessoas que recebem pouco, um estágio ensino superior aí paga R$2.500, no máximo isso, nível superior, que é o ideal, estado da arte. Como eu vou falar aí, um monitor no IF, hoje eu não sei quanto ganha, mas na minha época era R$196. Então, assim, nosso público é exatamente esse que recebe pouco. Falar sobre estratégias para ter algum ganho, mesmo com essa renda tão baixa, porque falar em dividendos não faz sentido para quem não consegue juntar nem R$1.000, porque a professora Delmara sabe, mas é muito difícil ganhar alguma coisa realmente gratificante com tão pouco dinheiro. Enfim, esse é o Daniel Barbosa, que está na imagem aí junto comigo, é um dos companheiros aí que fazem parte do suporte da nossa página. Então, se quiserem seguir lá a gente para ter acesso a um conteúdo melhor, pode falar com a gente lá, tirar dúvida e tudo mais, caso elas apareçam ao longo da vida de vocês aí. Então, nossa apresentação hoje vai começar primeiro com uma apresentação breve da minha vida, né, como eu comecei, qual foi a minha ideia, por que eu busquei esse mercado. Falar um pouco sobre a questão da mentalidade, né, como que é essa mudança, como que você sai daquele estado de conforto, né, para buscar ganhos maiores nesse mercado. Vou falar sobre o planejamento financeiro, que é a base dos investimentos, né? A pessoa que não sabe se planejar, não sabe gerir seus recursos, ela não pode investir, porque ela vai começar a investir já endividada, enfim, várias peculiaridades aí que eu vou abordar mais à frente. Como a professora falou, eu vou abordar a questão da otimização do consumo, né? Falando sobre cashback e ganho com milhas aéreas, para hoje poder reduzir os custos, por exemplo, de um celular, de um móvel, de alguma coisa assim que a gente vai comprar. E vou falar rapidamente os primeiros passos para começar a investir de fato em bolsa de valores ou na renda fixa que seja ali para começar. Então, como eu disse, e a professora também já falou, eu sou ex-aluno do IFRJ, né? Eu comecei a ser monitor de Física 2 em 2014, eu fui aprovado em 2013.2, então, quando eu cheguei no terceiro período, eu já fiz a prova para monitor de Física 2, e
no meu quarto período, o professor Dr. Douglas, né, me chamou para ser bolsista na área de sismologia. Nessa experiência com a pesquisa, né, eu pude viajar tanto para Vitória quanto para Natal para apresentar trabalhos. Então, isso também foi engrandecedor na questão da didática, né, saber falar com o público, principalmente porque nesses eventos é um público que sabe mais do que você. Então, isso é desafiador, porque na monitoria geralmente era alguém querendo de fato aprender. Nesses congressos, geralmente são pessoas que procuram oportunidades de agregar, de aumentar o seu trabalho, né? Então, são pessoas realmente muito conhecedoras. E depois dessa experiência toda, durante ela, na verdade, eu queria aumentar a minha renda. Então, eu comecei a estudar o mercado financeiro, né? Aquela máxima da renda passiva. E aí, aprendi muita coisa desde então. E hoje acho que posso compartilhar alguma coisa. Como a professora disse, eu não sou certificado, não tenho certificado nessa área de investimento para poder dar recomendação, falar aquelas notícias quentes que todo mundo procura, mas eu acho que a minha experiência pode agregar bastante aí, pelo menos plantar uma semente para vocês buscarem coisas melhores. Então, tudo começou quando eu estava recebendo meus quase R$ 200 da monitoria, e nesse meio tempo percebi que eu precisava saber economizar o dinheiro, saber fazer bom uso desse dinheiro, e ao mesmo tempo ganhar mais, porque, como eu falei, R$ 200 hoje, principalmente, não é tanta coisa assim. Como que eu comecei a me planejar financeiramente, né? O próprio Douglas comentou comigo que tinha um aplicativo chamado Spending, que você conseguia anotar tudo que você gastava e tudo que você recebia. Então, isso é bom porque ajuda em outras questões aí que eu vou falar no slide disso, é você procurar os gastos que são desnecessários, né? Os pequenos vazamentos que estão ali, e principalmente as redundâncias, né? As coisas que você gasta dinheiro, às vezes, repetidamente, sendo totalmente desnecessário. Hoje existe um outro aplicativo que é mais interessante do que esse, eu também vou citar lá na frente, mas basicamente foi isso. Comecei a me planejar, né? Procurei dar aula particular no meu tempo livre também, para aumentar a minha renda. Isso é importante, né? Investimento é bom, mas sempre aumentar a renda principal é importante pra caramba. E aí, meu primeiro passo foi com o gerente do banco, que ele sempre vem recomendar título de capitalização e renda fixa. Esses títulos nos bancos grandes, principalmente, não são tão interessantes, né? Geralmente é melhor pegar nesses bancos digitais novos aí, porque eles pagam uma taxa de juros melhor para exatamente captar o cliente, né? Mas comecei com o CDB, que é um título de renda fixa, atrelado ao CDI, né? Ele reflete as transações entre os bancos. Basicamente, eu emprestava o meu dinheiro para o banco poder trabalhar. E, depois dessa experiência, comecei a ter menos sensibilidade ao risco, né? Ou seja, comecei a aceitar grandes perdas. E aí busquei a Bolsa de Valores, outros mercados mais arriscados, com a ajuda dos cursos que fiz, né? E principalmente com a experiência que eu ganhei de vida, né? Como a própria professora falou, o perfil de risco da gente vai mudando conforme as coisas vão acontecendo. E aí consegui comprar o meu primeiro carro lá, na época que ainda estava no IF. Tanto que na foto aí eu tô com o crachá da Braskem. Mas enfim, e o que eu fiz para mudar essa mentalidade? Então, eu vou pedir aí o pessoal, pode escrever no chat, não sei, fala no microfone, enfim. Quais adjetivos vêm na cabeça de vocês quando vocês olham essa pessoa da foto? Uma pessoa rica, né? Quando vocês olham uma pessoa rica, o que vem na cabeça de vocês? Um adjetivo assim, por exemplo, ele é humilde, ele é arrogante, ele, não sei, é egocêntrico, o que vem na cabeça de vocês aí? Vai falando que eu vou anotar. Beleza. Exibicionismo também falaram aí. Onde eu quero chegar com isso? Isso é uma coisa que vem desde a nossa infância, entendeu? As pessoas colocaram essa visão na nossa cabeça, de que o rico tem essas características aí, de ser
egocêntrico, narcisista, mimado, egoísta, pavio curto. E eu botei essas duas imagens, né, que são exemplos de pessoas ricas e que nos filmes são tratados como arrogantes, como vilões, né? Por exemplo, o Encantado, ele é extremamente egocêntrico, snob, né, e rico, da realeza, príncipe. A Cruella vive atrás de milhões de cachorros para matar eles e fazer um único casaco de pelo. Isso é o cúmulo do egoísmo, né? Então, enfim, a ideia principal é essa, né? Que vem da nossa infância já, essa mentalidade. E uma das coisas também que são relatadas nos filmes, mas a gente às vezes deixa passar batido, é o seguinte: qual é a principal característica desses dois vilões aí que eu estou mostrando? Alguém pode falar aí no chat ou no microfone? Qual é o trabalho deles no filme que eles fazem parte e que eles fazem eles serem tão odiados? Esse aqui é o Lord Farquaad, né? E esse aqui é o... Esqueci o nome dele agora, mas ele faz parte do filme do Robin Hood. Então, eles recolhem os impostos da sociedade. E o que ficava explícito nessa situação? Que além deles pegarem os impostos, eles usavam para luxo apenas para a realeza, certo? Todo o resto da população vivia na miséria, com fome, sem ter condições de moradia e tudo mais. Isso não soa parecido um pouco com o nosso dia a dia? Então, só que a gente esquece desse tipo de personagem, e é importante que a gente não esqueça dele. E agora sobre a mentalidade, né? Por que aquela questão ali do mindset, né, que a gente é influenciado desde a nossa infância, atrapalha? Porque essas crenças de que o rico é arrogante, o rico é snob, o rico é egocêntrico, ela faz a gente ter medo de ser rico. Ela faz a gente pensar assim, pô, se o rico é tudo isso, eu não quero ser isso. Então eu não vou ser rico. Eu quero ser o cara bonzinho, o cara humilde, o cara que ajuda todo mundo, é abnegado. Então, é melhor eu continuar ali, pobre, classe média, que as pessoas não vão me olhar desse jeito. Isso é ruim. E como que você faz para quebrar essas crenças? Você tem que criar hábitos, né? Então, por exemplo, o próprio hábito de poupar, o hábito de começar a separar uma parte e investir todo mês do que você ganha, vai começar a te gerar resultado e você vai perceber que com esse hábito, você vai poder receber mais dinheiro e vai poder ajudar, por exemplo, a sua família, que às vezes passa dificuldade. Você vai poder ajudar mais a caridade, porque vai estar sobrando mais dinheiro para você. E isso vai te gerar uma mentalidade positiva, né? Com certeza existem muitos ricos com aquela característica, mas você não precisa ser assim, entendeu? Então, essa é basicamente a ideia, né? Não se deixar corromper pela ideia da imagem que foi passada, porque existem ricos bonzinhos também. Então, vamos começar aqui a falar agora de planejamento financeiro propriamente dito. Eu já tinha falado mais cedo, acho que não estava todo mundo aqui ainda, mas eu vou disponibilizar para o Israel, né, uma planilha que é rápido de preencher e fácil também para vocês conseguirem anotar tanto a receita, né, quanto os gastos de vocês. E agora sobre o aplicativo lá que eu ia mencionar. Tem um aplicativo, vou botar aqui no chat, que eu acho que é mais fácil para vocês lerem, que é o Mobius App. Ele é muito interessante porque ele também sincroniza, por exemplo, com o cartão de crédito Nubank. Dá para você lançar mês a mês ou manualmente ali como parcelamento de cartão as faturas do seu Nubank lá, ou de outro cartão de crédito que você tenha. Mas se você tiver Nubank, ele já faz o sincronismo, então é bem mais fácil. Caiu a compra, ele já lança lá, já te facilita alguma coisa. Mas agora, o que é importante na hora de fazer o planejamento financeiro, né? Primeiro, eu digo que o mais importante é procurar as tais redundâncias, né? E se atentar aos gastos desnecessários. Redundância, como eu já disse, são coisas que se repetem, né? São elementos que têm funções parecidas e não se completam. Então, não faz sentido você ter duas coisas iguais, né? A importância do controle muda o seu hábito, né? Então, assim, quando você começa a anotar todo doce que você compra no trem, todo salgado que você compra na padaria, nos mínimos gastos, você vai começar a perceber que, eventualmente, você está comprando 2, 3 salgados no dia,
ou 4 pacotes de bala do trem, simplesmente porque é barato, né? Porque um pacotinho de R$ 1 não faz a menor diferença. Mas se você comprar 2 por dia que você anda de trem, já dá mais de R$ 40 por mês. E isso pode fazer diferença. Às vezes é um lanche, uma saída que você dá aí no final de semana, que você está gastando com um doce inútil no dia a dia, vamos dizer assim. Agora, um exemplo de redundância, para ficar mais palpável, né? Por exemplo, por que uma pessoa tem que assinar o Amazon Prime, ter o Netflix e o Spotify? Ou a Apple TV, que seja. Pô, no próprio Amazon Prime, não é propaganda, tá? Eu vou deixar claro, mas é porque é um exemplo bom. O próprio Amazon Prime já tem todos esses serviços, né? Vamos dizer assim. Tem música, tem filme, tem série, e ainda te dá direito a frete grátis em uma série de produtos. E tem assinatura de livro também, que é uma coisa extremamente importante hoje em dia, né? O hábito da leitura. Então, pô, em vez de você pagar R$ 25, R$ 20 de Spotify, mais 25, 30, sei lá, de Netflix, por que você não tem só o Amazon Prime que custa 10? Entendeu? Assim, lógico, as músicas do Spotify são muito melhores? Sim. Os filmes do Netflix também? Sim. Mas, às vezes, é um dinheiro que você economiza no mês ali que faz diferença e não vale o luxo de ter um filmezinho ou outro ali melhor. Beleza? Pelo menos não nessa nossa fase da vida de estudante ainda. Aí agora, uma coisa importante, né, na hora de você fazer realmente ali, você elaborar o seu planejamento financeiro, é saber a diferença de custo fixo para custo variável, né? Eu botei alguns exemplos aqui, mas os custos fixos, basicamente, são aqueles que se repetem de forma igual todo mês, ou praticamente igual. Por exemplo, a passagem que vocês gastam para ir para a escola não conta porque tem a gratuidade lá. Mas, enfim, passagem de ônibus geralmente é um custo fixo para quem trabalha, porque afinal só vai pegar 2 para ir e 2 para voltar, trem, que seja. Então, geralmente se repete todo dia. Assinatura, como eu falei para vocês, do Netflix e tudo mais. Conta de celular, se ele for pré-pago, né? Lógico. Também entra aí parcelamento de financiamento ou de compras de 12 meses, por exemplo, assim, já dá para considerar custo fixo, porque vai todo mês ali cair alguma coisa. Enfim. E os variáveis são os gastos que a gente não consegue controlar, não consegue fazer projeção para os meses futuros de quanto que vai sair, né? Então é basicamente lazer, alimentação, essas compras aleatórias na internet, roupa, não sei o quê. Enfim. Isso é importante porque quando você vai botar no aplicativo ali, você tem que fazer essa definição, né? Essa separação, porque tem coisa que você já pode botar repetidamente. Não precisa ficar todo mês lançando igual, né? Já te facilita o trabalho. E o que é importante na hora de controlar os gastos em relação a esses dois custos? Nos fixos, eu recomendo aquela procura da redundância, né? Saber, por exemplo, nas assinaturas, o que você tem de assinatura que não usa, né? Faz um review ali da sua fatura e olha o que você realmente usa e o que você não usa. E nos custos variáveis, procurar aquelas questões, como eu falei, do doce do trem. Procurar os pequenos vazamentos que parecem não fazer diferença, mas no final do mês, no final do ano, fazem diferença. Por exemplo, uma pessoa que compra 4 doces no trem de R$ 1, como eu falei, ela vai gastar R$ 4 por dia. Isso vai dar mais de R$ 80 no mês. No final do ano, isso dá mais de R$ 800, dá 960 ou mais. Então, repara, uma coisa de R$ 4 que parece simples, te daria R$ 1.000 no final do ano. Não estou falando para deixar de comprar o doce no trem, mas por que não comprar R$ 2? Já vão ser R$ 500 a mais no final do ano, lá, praticamente. Beleza? E agora só batendo aí, só para alertar vocês das oportunidades, né? A monitoria do IF, a partir do segundo período, vocês já podem ter, certo? Se eu não estou enganado, pelo menos na minha época era assim. Bolsa de iniciação científica, geralmente os professores procuram do quarto período para cima, porque é um cara que já está com o estudo ali mais ou menos encaixado, já sabe como a coisa roda, e também já tem alguma experiência em fazer trabalho, apresentação na sala de aula ali e tudo mais. O estágio, só para quem está no sétimo período, se eu não me engano, né? Então, ainda vai demorar aí para quem está no segundo, terceiro aí. Só que esses dois aqui, ó, você pode começar hoje a fazer alguma coisa. Então, se você está no primeiro período, não pode nem a monitoria, que é o mais simples, esses aqui você já pode começar hoje. Beleza? Então, se atentem a isso.
Agora, sobre essa questão das milhas aéreas, né? Vou falar aqui nessa parte da otimização do consumo. Não sei se vocês já conhecem, acredito que sim, mas existem alguns programas aí como AMI, Melius, Beblue, que te dá de volta certa parte do dinheiro gasto numa compra qualquer na internet, né? Não só de eletrônico, mas até de mercado. E isso é bom porque você, nessa situação, às vezes consegue 5, 10, 15% de desconto, certo? Então, só que o problema disso é que fica como saldo, né? Então, na próxima compra, você vai ter que usar a Melius de novo, o AMI, o Beblue, enfim, para comprar. Então, assim, acaba restringindo um pouco esse seu ganho real, né? Até pode fomentar o consumo, tem que ter cuidado. Só que esse mercado de milhas aéreas, ele é mais interessante ainda porque você consegue transformar em dinheiro, propriamente dito, receber na sua conta corrente. Né? O mais importante é que vocês vão ter que ser assinantes de alguns clubes. Mas isso é tranquilo, porque tem alguns clubes que até se pagam. A sua assinatura se paga na hora de vender as milhas. Enfim, e qual é o grande ponto das milhas aéreas? É uma forma de você investir usando o dinheiro do banco. Porque quando você usa o limite do seu cartão de crédito, você basicamente está pegando o dinheiro do banco para fazer o seu investimento e ganhar em cima disso. Você não precisa ter o capital próprio. Você só precisa de um cartão de crédito e do limite que ele tem. Beleza? Esses são alguns programas que acumulam pontos ou milhas, né? Porque os cartões propriamente ditos, eles pontuam nos clubes, como Livelo, IUP, Esfera, Átomos, Múltiplos e o Miles and Go. E a gente consegue transferir esses pontos dos clubes para os programas de milha, como Smiles, Latam Pass, Tudo Azul, tudo mais. E detalhe, geralmente tem transferência bonificada em dobro, ou seja, isso é muito interessante. Esse aqui são alguns cartões que são, tipo assim, os melhores do mercado em relação à pontuação, né? O C6 Carbon é o que lidera, né? Ele paga 2,5 pontos naquele programa Atomos por dólar gasto, ou seja, você tem em média aí meio ponto por real usando ele, só que na verdade é uma milha por real quando você passa em dobro para um programa como a Smiles e a Latam. E esse cartão aqui também é muito interessante, porque por que eu estou frisando esse e esse, né? O Pão de Açúcar e o C6 Carbon? Porque são os mais próximos da gente conseguir, beleza? E esse aqui do Pão de Açúcar, ele rentabiliza 1 ponto por real gasto no clube, no clube do próprio Pão de Açúcar, só que não tem transferência em dobro para Smiles. Mas, de qualquer forma, ele vai estar igual o C6, certo? Porque esse aqui é meio ponto, mas ele dobra, e esse aqui já é 1 ponto direto. E qual é a grande questão para conseguir esses cartões aqui? O C6 Carbon, você tem que criar uma conta no C6, já vai liberar um cartão normal, né? E vai já te liberar um limite inicial. Conforme você vai gastando e vai chegando sempre próximo do limite e pagando as faturas, vai chegar um momento que o banco vai perceber o seu padrão de consumo e vai ver, pô, já dá para dar um cartão alta renda para esse cliente aí. E quais são as vantagens? Né? Esses cartões, além de pontuarem bem, te gerar essa renda orgânica, eles ainda te dão acesso à sala VIP. O Pão de Açúcar não, esse aqui não. Mas todos os outros que estão nessa tela dão acesso à sala VIP em aeroporto e tudo mais na hora de fazer viagem. E, pô, mas cara, estourar limite de cartão, isso é muito difícil, tem que gastar muito. Não se você emitir cartão para terceiros, por exemplo, você pode pedir 2 adicionais de forma gratuita no C6. Você pode dar um para sua mãe e um para o seu pai. Se juntar 3 consumos em uma conta, já ajuda bastante a chegar próximo do limite. Beleza? Fora as outras estratégias que eu vou mostrar aí para frente, de você, por exemplo, resgatar um iPhone, resgatar um PlayStation e vender, tendo em vista o lucro que vai ter. Vou mostrar para vocês no próximo slide, se não me engano. E os outros, geralmente, vocês vão conseguir com o consultor do banco. Não é tão fácil, porque eles já exigem uma renda mais alta, né? Como eu falei aí, eles são cartões de alta renda, são black, mas eu mesmo consegui através de um consultor. Vou mostrar aqui para vocês os dois que eu tenho. Eu tenho o Pão de Açúcar e o Elo Nanquim. Eu tenho esse aqui
e esse aqui. E aí, como eu falei, né? Além de todos os ganhos que a gente tem organicamente ou não, ainda tem acesso à sala VIP. Pô, isso é muito bom. Imagina, numa escala de voo, você poder ficar numa sala que tem comida, bebida de graça, ar-condicionado, Wi-Fi, tudo. Então, pô, é muito bom. E de graça, porque eu não pago anuidade nesses cartões. E aí, de onde veio o tal ganho com as milhas? Acreditem, o ganho orgânico com cartão chega a ser ridículo perto desse ganho aí que eu estou mostrando no slide para vocês. Isso aqui, se eu não me engano, foi um celular que eu comprei na Ponto Frio no valor de R$ 5.500. Porque um amigo meu me pediu, ele falou que estava querendo. E aí, nessa promoção na Tudo Azul, eu acumulei essas milhas aqui, certo? E na Hot Milhas, que é o site que a gente usa para vender as milhas, eu fiz a cotação e estava me voltando R$ 1.391. Então, repare, esse celular, para mim, custou, na verdade, deixa eu fazer a conta aqui que eu não fiz antes, cerca de R$ 4.110. Olha a diferença. Isso chega a quantos por cento? Deixa eu ver. Isso chega a quase 25% de desconto. Então, assim, estou mostrando para vocês que isso aqui é uma oportunidade muito boa. Por exemplo, nessa situação aqui, olha o ganho que eu tive. Concorda que se você chega para alguém e vende esse celular aqui por 5 mil, que seja, você ainda ganha R$ 891,64. E fica bom para todo mundo, porque essa pessoa ela ia ter que pagar isso aqui. Só que ela vai pagar só isso. Como era o meu amigo, né? Eu não vendi para ele mais caro para ganhar lucro. Eu usei desse meu conhecimento só para ajudar ele. Mas entenda, dá para ganhar dinheiro com isso, entendeu? E lembrando, vocês só precisam do limite do cartão. Porque se vocês pegam um celular desse e parcelam em 10 vezes, você vai precisar desse dinheiro para o mês seguinte, mais disso para o outro mês, enfim. E aqui a melhor cotação são 45 dias. Então, basicamente, você precisaria de R$ 1.100 e já teria de volta os 5 mil. Então, você conseguiria pagar as prestações futuras com tranquilidade e ainda teria algum dinheiro de caixa para, numa eventualidade ali, que tem uma promoção à vista tudo mais, poder ter esse ganho. Beleza? Mas aí, como é que negocia as milhas aéreas? Tem muita gente que fica na dúvida, eu não sei quantos aí têm experiência já na Bolsa de Valores, mas é como se fosse vender uma ação na Bolsa. Você não precisa de ter outra pessoa do outro lado ficar esperando uma pessoa do outro lado te confirmar, entendeu? Esse site, ele tem também aquele site que eu acredito que todo mundo aí já tenha visto na internet, que é o 123 Milhas. Então, qual é o trabalho dele, da Hot Milhas? Eles basicamente aceitam todas as solicitações de venda de milhas, compram essas milhas da gente e revendem através de passagens aéreas para outras pessoas, né? A pessoa que está lá comprando passagem para Salvador, para o Carnaval, provavelmente está usando a minha milha ou a milha de qualquer um outro, que nem eu, que está vendendo na Hot Milhas, beleza? Então, a venda é muito simples. Você vai lá e vende na Hot Milhas. Mas também tem uma forma até melhor, mais rentável de vender essas milhas. Você mesmo gerando a passagem para alguém. Chegar uma pessoa para você e falar, pô, cara, quero viajar para Salvador, faz uma cotação aí para mim. Hoje mesmo, tinha um amigo meu que estava com problema em relação à namorada dele, que ela precisava vir de Lisboa para cá, para o Brasil. Um voo estava R$ 5.400. Usando milhas, o custo para mim seria por 3.200. Então, olha a diferença. Imagina chegar para ele e falar, olha, cara, R$ 4.200, eu te dou esse voo aí. O mesmo voo, que estava 5 mil e pouco no site, eu conseguia por R$ 3.200. Então, assim, além de eu poder ganhar essa diferença, né, eu posso também usar esse conhecimento para benefício próprio, né? Por exemplo, se eu fosse a pessoa que quer vir de Lisboa para o Rio, eu ia estar pagando muito mais barato. Isso assim, comprando hoje, em cima da hora. Ele quer para o dia 3. Você imagina fazer isso com antecedência, planejamento. Como a professora disse, às vezes você consegue viajar até de graça, né?
E só para vocês entenderem, né, que é importante esse conceito, provavelmente vocês que forem procurar sobre isso na internet vão ouvir, é esse conceito aqui de milheiro. Porque assim como na bolsa você só entendam, né? Mas tem produtos que você só consegue vender o lote inteiro de 100, né? Existe o mercado fracionário ali, tudo bem, mas existe o lote padrão de 100. O milheiro é como se fosse um lote padrão. Você não pode vender 257 milhas, não existe. Você só consegue vender de 1.000 em 1.000, beleza? E 1.000 milhas é o milheiro. Só para, caso vocês ouçam aí na internet quando forem pesquisar sobre o assunto. Esse é o meu guia de milhas aéreas que eu fiz com o pessoal da Siri Investimentos. Vou disponibilizar lá na bio do meu Instagram e tudo mais, beleza? Vou deixar na própria bio da Siri, é mais fácil, né? Que vocês já vão seguir lá mesmo. Enfim. E agora, para encerrar, vamos falar dos primeiros passos, né? Basicamente, para tentar o que vocês pesquisarem na internet aí, porque falar de investimento ia ter que ter mais umas 5 aulas dessa aqui. Mas, enfim, as coisas mais importantes que vocês têm que saber são os seus objetivos com o investimento, o prazo para esses objetivos serem concretizados e o quanto você é sensível ao risco, né? Então, em relação a prazo, você tem que ter uma ideia, né? Por exemplo, eu quero esse dinheiro para amanhã, já, eu posso precisar desse dinheiro amanhã? Ou não, só vou precisar dele ano que vem. Ou melhor ainda, nunca vou precisar dele. Acredito que eu nunca vou precisar. Isso é importante para o perfil de risco de vocês. O objetivo também tem a ver com a rentabilidade, né? Porque se o seu objetivo é fazer uma viagem, você não pode estar num tipo de investimento muito arriscado, porque numa situação de oscilação vai chegar a data da sua viagem e você vai ter que, às vezes, realizar prejuízo ali, pegar o dinheiro do jeito que está, na correria, para poder fazer a sua viagem. Então, só que se o seu objetivo é apenas manutenção do patrimônio ou o aumento, né, propriamente dito, do patrimônio, você já pode botar alguma parte em investimentos mais arriscados, porque em momentos de baixa você pode esperar o seu investimento recuperar e aí sim realizar a venda ali, a liquidação da sua posição, beleza? E a sensibilidade é o mais importante, né? E isso entra no ponto que eu bato lá com o pessoal da Siri, que eu tento falar com todo mundo que me pergunta, né? Hoje, talvez R$ 50 para vocês façam alguma diferença. Mas podem ter certeza, quando vocês estiverem num emprego estável, nos seus 35 anos, R$ 50 não faz diferença nenhuma. E onde eu quero chegar com isso? Aproveita esse início da vida de vocês para aprender a se comportar em investimentos mais arriscados. Porque a sensação de perder R$ 50 hoje para vocês é a mesma de perder 5 mil, 50 mil quando vocês estiverem recebendo muito mais. Só que você perder R$ 50 hoje não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Se você deixar para perder esses 5 mil, 50 mil quando vocês forem mais velhos, pô, às vezes é um carro que você deixa de trocar, às vezes é uma casa que você deixa de comprar por causa desse dinheiro que você perdeu por conta da sensação de risco, por conta da euforia do momento. Então, assim, se for para se testar, essa é a oportunidade, agora. Entendeu? Agora que você pode perder o dinheiro e pedir ajuda para um pai, para uma mãe, entendeu? Que é um dinheiro que, no geral, você recupera até um pouco rápido. Beleza? E assim, nas corretoras você já tem acesso a um formulário para ter ideia ali do perfil de risco. E aí, para fechar aqui, né, vamos botar tipo num organograma, né, qual é o passo a passo que vocês têm que seguir. A importância de pensar no longo prazo, né, isso daí para mim é fundamental, porque tem muita coisa na internet falando, ganhe 10% ao mês, ganhe 50% ao mês, ou tipo assim, essa é a ação vencedora, nova Magazine Luiza, criptomoeda que vai estourar 3.000% esse ano ainda. Enfim, pode ser verdade, mas não acreditem em dinheiro fácil. O maior investidor do mundo ganha 23% ao ano, durante 35 anos. Então, se alguém te oferece 120% ao ano, desconfie dessa pessoa. Porque se ele fosse tão bom, ele não ia estar vendendo investimento para você. Ele ia estar vendendo investimento para a própria Braskem, uma Petrobras, que realmente daria muito mais dinheiro para ele do que um pequeno investidor como a gente. Beleza? Depois, procurar o básico, né? Nas próprias corretoras, vocês têm acesso a material gratuito, mini curso, explicando pelo menos um pouquinho ali de como funcionam as coisas. Depois, abrir a conta na corretora, é muito importante.
E na hora de abrir a conta, já vem aqui o quarto passo, vai vir direto para você o Suitability, alguma coisa assim, um formulário exatamente para você responder algumas perguntas comportamentais em relação a você, e aí ele vai chegar a uma conclusão de qual é o seu perfil de risco. Se você é conservador, se você é moderado, arrojado, enfim, agressivo, depende. E aí, depois disso tudo, começar a procurar relatório de fundo, relatório das casas de análise, de investidores grandes, conceituados, para tentar entender como eles pensam, como eles analisam o mercado, como eles analisam as oportunidades. E aí, por fim, aplicar o dinheiro. Repara que eu enfatizei, que eu forcei bastante aqui a questão de você primeiro buscar o conhecimento para depois colocar o seu dinheiro. Não sai colocando dinheiro de maluco naquela dica do seu amigozinho ali que ganhou alguma coisa com a criptomoeda do jogo. Entendeu? Cuidado. Tem gente ganhando muito dinheiro com isso, tem. Mas às vezes nem sabem. Entendeu? Eu também falo com o pessoal, principalmente meus amigos, para nunca confundir especulação com longo prazo. Eu já fiz investimento especulativo? Sim. Só que tem um livro que chama Axiomas de Zurique, que ele é totalmente agressivo, o investidor que escreve o livro. Mas ele fala uma coisa que eu guardei no meu coração e eu quero passar para vocês, que é o seguinte: seja moderado com seus ganhos. Então, assim, você colocou o dinheiro em algum investimento especulativo, o primeiro salto que ele der já realiza o seu lucro, já vende e guarda o dinheiro que você ganhou, entendeu? Porque o que as pessoas erram, geralmente, é que elas investem no investimento especulativo, dá esse salto, e aí elas acham que vai continuar dando esse salto a vida inteira. E aí elas pegam o que era especulativo e tornam longo prazo. E não é, porque a análise não é a mesma. Entendeu? Então, assim, teve o ganho, realiza e sai da posição. Acabou. E pega esse dinheiro do ganho e põe nos seus investimentos de longo prazo. Que esses sim vão ficar dando resultado sempre. Pelo menos assim, teoricamente, né? Bom, isso aqui é um print da nossa página lá para vocês acharem com mais facilidade. Então, qualquer dúvida que tiver aí, que encontrarem, né, começando a estudar mais com os materiais que vocês vão achar na internet, pode chamar a gente lá no direct, pô, vai ser um prazer poder ajudar vocês, porque, como eu disse, quanto mais cedo vocês aprendem e começam, mais cedo vem o resultado, né? E mais cedo vocês vão ser bem-sucedidos. Só assim, para plantar uma semente, com cerca de 1 milhão, você consegue ser livre financeiramente. Vai ganhar 4.500, 5 mil reais ali. E acreditem, 1 milhão parece muito dinheiro, mas em 10 anos vocês conseguem chegar a isso. Não é difícil. Tem calculadora de juros compostos no Google aí, façam uma simulação de vocês ali, põe uma taxa plausível ali, 10% ao ano, 9% ao ano, e observem quanto vocês precisam investir para chegar no primeiro milhão. Eu não cheguei, mas estou buscando e é isso aí. Olha, foi essa é a conclusão aí. Como eu disse, né? Importante de fazer, começar fazendo, né? Não adianta ficar só na arquibancada olhando. Beleza? Podem mandar as dúvidas aí agora. Muito obrigada, Bernardo, pela excelente palestra. Eu vou passar para os comentários que eu anotei. Uhum. Aí depois eu passar para as perguntas. Beleza. A Faila de Souza Silva falou: a bolsa do IFE está entre 200 e 400 reais, depende do edital. Tiago de Araújo Silva. É só esses comentários, no caso, que colocaram no chat, tá? Sim, sim. Tim Cook, bilionário, CEO da Apple, não se veste daquele jeito. Aí eu acho que é em relação à figura que você colocou. Sim, nem sim. se compara e nem se comporta dessa forma. Sim. Aí ele colocou isso. Mas também tem outras pessoas também, né? Outros Sim, exemplos. sim. E aí... É que eu queria causar essa sensação para vir os adjetivos mais rápido, entendeu? Sim. Aí o Luiz Renato da Silva falou: o maior investidor, no caso CPF da Ibovespa, anda de metrô com cartão de idoso. Luiz Barça Filho, que é o maior investidor da Bolsa. Sim. Pessoa física, no caso. E Guilherme Leal de Carvalho, Prime tem tudo, além de músicas, filmes, séries, frete, assinatura, tem uma parte voltada para games. Bom, É o comentário. faltou isso aí. Ele estava, no caso, interagindo com aquela parte do Da Amazon redundância, Prime. né? Uhum. Beleza.
Aí nas perguntas, Tainá Cristina, o que você acha do Nubank dar um pedacinho do BDR? Então, eu, assim, como eu disse, né, eu não sou analista, então vou dar minha opinião pessoal. O que eu vejo disso é que eles querem segurar o investidor, porque, por exemplo, se eu não estou enganado, você tem que ficar um ano com esse BDR. E, por exemplo, se vocês forem procurar alguns IPOs aí que saíram recentemente na nossa bolsa, posso citar a Melius, GetNet, enfim, algumas empresas dessas que são startups, são voltadas para esse nicho aí. Você repara que tem uma subida muito rápida ali no início, especulativa, aí depois o pessoal vê que não é muito bem aquilo ali e cai. Inclusive, se vocês quiserem jogar aí no Google, para ter uma ideia de gráfico, joga esse ticker aí, põe o gráfico de um ano, que vocês vão reparar essa queda. Beleza? Então, assim, eu acho que a Nubank está fazendo isso para evitar essa alta liquidez das ações da Nubank. Beleza. Próxima pergunta da Ana Clara Caetano. Esse método de milhas aéreas pode ser feito com qualquer cartão de crédito? Sim, Por exemplo, foi mal. ela colocou assim, não, ela fez essa pergunta e colocou, por exemplo, o PicPay ou o Bradesco, ou só esses mesmos que você pontua? Aí ela se refere ao seu exemplo, entende? Entendi. Não, então, qualquer cartão dá para você usar, né? Existe alguns casos ali, por exemplo, que você tem que usar o cartão específico, por exemplo, compra de ponto Esfera. Às vezes a promoção só permite se você estiver usando um cartão que pontue na Esfera, ou seja, um cartão com a conta no Santander. Mas, no geral, você pode usar qualquer cartão. O Nubank, o do Banco Inter, o do PicPay, enfim, qualquer cartão. Aqueles que eu mostrei ali no slide, eles são os que mais pontuam. Porque, por exemplo, o plano Rewards da Nubank não é rentável. Ele não compensa você pagar para ganhar os pontos, porque os pontos não pagam esse custo, entendeu? Então, só um exemplo, não é que você não vai poder usar o Nubank, pode usar, mas você não ganha organicamente com eles, entendeu? Hoje mesmo tem um cara do Instagram que fala sobre isso, e ele falou, 3 formas de ganhar milhas com o Nubank. Aí ele falou, comprando ponto, comprando produto, enfim, não usando o cartão propriamente dito, beleza? Aí, no caso, o aluno Paulo Roberto, ele coloca qual a importância, né, de participar de Olimpíadas Financeiras. Aí ele coloca Obinvest do Cefet. Olha, então, eu estou um pouco fora dessas questões, eu vou até pedir ajuda aí para o pessoal, até o próprio Paulo aí, se puder falar. Eu não sei nem o que é essa Olimpíada Financeira. É o que? É uma competição de quem tem a melhor carteira? Como é que funciona? Não sei. No caso, pelo que eu entendi, pode falar. Eu coloquei no chat basicamente, que eu vi no site sobre a Olimpíada do Cefet, Obinvest. Beleza. Nossa missão é servir a todos os alunos do Brasil, dando-lhes educação financeira e proporcionando uma visão integrada de finanças com outras disciplinas que compõem o currículo de educação básica. Com essa missão em mente, o Obinvest disponibiliza um canal gratuito de conteúdo, entrevistas e dicas de estudo para que os alunos tenham suporte de estudos adequado para a primeira edição da Olimpíada. Então, eu acho bem interessante, né? Porque isso vai te dar principalmente networking, né? Você vai estar falando com mais gente que fala do mesmo assunto. Só que assim, eu não acho que isso seja tudo, né? Porque posso estar falando besteira aqui, mas se eu não me engano, existe uma coisa chamada ENEF, que é meio que uma norma para ensino de educação financeira no Brasil. E um órgão público como o Cefet, ele tem que estar sobre essa ordem. Então, alguns assuntos não vão ser abordados e que poderiam engrandecer muito mais seu acervo de informação, né? Por exemplo, eu acho que numa Olimpíada dessa, eles não poderiam falar sobre alavancagem, mercado derivativo, que é um mercado muito interessante para quem tem pouco dinheiro. É assim, é legal, mas eu acho que é um conteúdo que depois que você sair do nível iniciante, já não vai agregar tanto. E aí eu te faria o convite de você, quando saísse desse nível inicial, você se voluntariar para ser um palestrante, um organizador, um cara que vai ensinar para os outros. Porque isso é bom também, mesmo que você não vá lá para aprender, né? Você ajudar
nessa Olimpíada para ensinar os outros é muito interessante também. Beleza. Aí, alguns comentários. Muito boa exposição, Bernardo, parabéns. Quanto aprendizado também. Aí tem temos cerca de 5 milhões, Luiz Renato da Silva, temos cerca de 5 milhões de CPFs na Bolsa hoje. Caso o Nubank tenha 20 milhões de clientes, metade aceite, ele será a maior operadora? Seria essa a pergunta? Não, essa é a pergunta ou foi um comentário? Luiz Renato aí responde no chat. O que acontece? O que acontece? O BDR, ele é um recibo, né? Ele não é a ação propriamente dita. A ação está lá na Bolsa dos Estados Unidos. Uhum. Então, assim, eu não estudei direito isso porque eu não achei interessante, então não me aprofundei a essa questão do BDR da Nubank. Eu não sei até que ponto essas pessoas já vão ser inscritas na Bolsa só por ter o BDR, entendeu? Porque como é um recibo bancário, não necessariamente elas precisam ter o CPF na B3. Beleza? Mas o Nubank também é uma corretora também, não? Sim, então, pois é. Pode ser que eles já estejam. Pois é. Eu não sei bem porque eu não estudei, também não vou ficar falando besteira aqui. Aqui, ó. Aí tem mais uma pergunta da Josiane Stein. Uhum. Para qual programa de pontos é melhor transferir os pontos do cartão? Ou a venda é direta no site da Hotmilhas? Fiquei com essa dúvida. Então, você não consegue vender pontos na Hotmilhas, você só consegue vender milhas. Então, por exemplo, você tem que fazer essa transferência da Livelo, da Esfera, do Atomos, do Pão de Açúcar para os clubes de milhas ali, Smiles, Latam e Tudo Azul. Qual é o melhor clube? Depende da sua estratégia, né? Eu considero Livelo e Esfera os melhores clubes. Só que o que acontece? Esfera, vez ou outra, tem essas promoções que te limitam a usar o cartão do clube. Então, que pontua na Esfera. Então, por exemplo, às vezes você perde uma oportunidade porque o seu cartão que pontua lá já está com o limite estourado e você não consegue usar outro. Beleza? Mas assim, eles têm tudo para ser melhor do que a Livelo aí. Inclusive é um projeto do Santander. Beleza? Mas assim, ainda acredito que o Livelo é melhor. E aí você tem que fazer essa transferência bonificada aí para compensar, né? Sempre se atentem a isso. Se não tiver promoção, espera ter para transferir 100%. Lembrando, essas promoções geralmente são para quem é assinante do clube, beleza? E aí, pô, manda lá no direct que é melhor de explicar. Tem uma estratégia para assinante de clube, do Clube Smiles que ganha em dobro, enfim, que é interessante. Beleza, agora Gustavo Santos Lima perguntou: você ainda está com seu carro ou hoje em dia e ele não faz parte do seu planejamento financeiro? Então, eu não tenho mais um carro próprio, né? Eu alugo mensal, porque eu acho que compensa ter, né, o meu capital ali aplicado e pagar o aluguel do carro, até por outras peculiaridades ali do meu dia a dia. E sim, faz parte do meu planejamento financeiro, principalmente porque existe uma coisa chamada reserva de emergência, que eu não vejo muito sentido para vocês, estudantes no geral, porque não existe nenhum custo fixo muito grave para vocês, que vocês tenham que honrar ali todo mês. Mas, no meu caso, como eu tenho que pagar o aluguel desse carro, eu já conto com o dinheiro de 3 meses guardado ali numa reserva de liquidez para conseguir pagar se alguma coisa der errado ali na minha rotina. Beleza. Luiz Renato da Silva pergunta: eu participo de um grupo de investimentos e conversamos sempre sobre o fato de brasileiro ser analfabeto em finanças. Ele coloca entre aspas, analfabeto em finanças. Sim, sim. Como você acha que o projeto de aperfeiçoamento de professores em educação financeira do governo federal pode mudar isso? Então, eu acredito que esse aperfeiçoamento, né, vai trazer, como eu disse, né, eu não sei se vai trazer todas as informações necessárias, mas pelo menos vai dar o horizonte ali, vai dar a direção para esses professores se aperfeiçoarem, né, como a própria professora Demara já falou, ela investe, então eu acredito que ela já não precise nem desse projeto para poder falar sobre isso com vocês, mas eu acredito que isso vai incentivar muito o aluno a começar. E lembrando, né, eu acho que o mais importante desse projeto, e até dos professores terem consciência, é trazer para a realidade de vocês esse conhecimento. Porque, como eu falei aqui, por que eu não abordei dividendos?
Porque se eu te falar sobre dividendos, você vai ver nas suas contas que você vai ganhar R$ 1 por mês, R$ 5 por mês, com o dinheiro que você tem guardado, e isso vai te desanimar, porque, pô, honestamente, você deixar de ter conforto, lazer, para guardar dinheiro e ganhar R$ 5 por mês, isso não faz sentido para vocês. Então, eu acho que eles têm que se adequar à realidade do aluno ali, do quanto que ele ganha, para passar informação boa, senão pode até ter um prejuízo, né? Pode até desanimar a pessoa. Giovana Souza. Peraí. Maicon Rosa. Quais cursos você fez para adquirir o conhecimento necessário de gerenciamento financeiro e diversificar a carteira de investimento? Então, eu fiz o Viver de Renda, do Bruno Perini, foi o 12, inclusive. Qualidade do curso, né? Além dele ser um cara didático ali, simples, né? Direto ao ponto, ele tem um grupo global no Facebook, que agora eu acho que está como assinatura, tem que pagar todo ano, mas enfim, eu acredito que é um networking de pessoas boas ali, de pessoas que pensam igual, que têm informações, né? Então, assim, eu já ganhei várias coisas, ganhei 75% de desconto no Stage, na Finclass, ganhei a oportunidade de investir antes no fundo de startup, antes dele ser divulgado para o mercado, enfim. E também fiz um curso na XP, que aí, como eu disse para vocês, né, foi o curso inicial ali para eu sair do zero. O do Perini já aprofunda mais. Giovana Souza da Silva fez a pergunta. Talvez seja uma pergunta boba. Nenhuma pergunta é boba, gente. Mas eu sempre fui muito ignorante nessa área. Como a Bolsa de Valores funciona? Primeira pergunta. O que significa exatamente quando alguém fala, aí ela coloca entre aspas, queda na Bolsa de Valores? Então, como eu falei, essa pergunta abre para muita coisa, mas vou tentar ser um pouco mais direto. A Bolsa de Valores, basicamente, ela reflete o que as pessoas acreditam em relação a uma empresa, né? Porque, por exemplo, se eu te falo assim, ó, se você comprar um carro, você consegue ganhar R$ 1.000 com ele todo mês. Isso vai fazer com que esse carro tenha um valor específico, certo? Agora, se eu falo para você, se do nada as coisas mudam, e eu falo que ele vai conseguir te pagar R$ 1.500 por mês, concorda que o valor desse carro vai ser aumentado? As pessoas vão dar mais valor a ele porque elas vão ter um retorno maior. Então, basicamente, a Bolsa de Valores ela tem os papéis, né, as pequenas partes de uma empresa negociadas ali, e aí cada um negocia de forma assim, em relação ao que pensa, em relação às suas expectativas. E aí já vou encaixar nessa questão da queda da Bolsa de Valores. O que é essa queda na Bolsa de Valores? É a perda de expectativa das pessoas. Então, por exemplo, eu, dono de uma ação, vejo a minha expectativa em relação àquela empresa caindo, eu vou querer vender essa ação, essa empresa. Só que você que está do outro lado querendo comprar, você também vê que não tem tanta perspectiva. Então, o que você faz? Ao invés de você oferecer o dinheiro que eu paguei pela ação, ou o valor que ela foi vendida ontem, vamos dizer assim, você oferece um pouco menos. E eu, como desesperado, te vendo por esse menos. E aí, esse é o novo preço da empresa. E aí, esse efeito vai se tornando uma cascata, né? E aí, as ações vão cada vez mais se depreciando. E aí, como esses eventos, né, que falam sobre queda na bolsa, é geralmente alguma coisa generalizada, né, como uma notícia da pandemia, uma notícia lá como aconteceu na crise de 29, todas as empresas têm essa liquidez aumentada, todo mundo querendo sair, entendeu? Então, como a maioria das empresas cai, eles generalizam como bolsa. Tem uma composição de índices, que são os índices principais, ativos no caso, mas assim, não quer dizer que isso também não quer dizer que a empresa tenha perdido valor, pode por Sim, conta do pessimismo também. sim, exatamente. A próxima o que você, a Ana Clara Caetano pergunta: o que você acha do curso de educação financeira gratuito e online do Bradesco? Estou pensando em fazer há um tempo, mas fiquei com medo de dedicar meu tempo nesse curso e não ser bom. Então, eu não conheço, não fiz ainda, mas acredito que por ser um banco renomado e principalmente por ser gratuito, né, qualquer conteúdo gratuito ali é de grande valor. Então, pelo menos ele pega nas férias, que o seu tempo é menos valioso do que durante o ano aí na rotina de estudo, e faz, pô. Não vale a pena deixar de lado, não. Beleza?
Acho que conhecimento sempre é bom e a gente tem que fazer esse tipo de... Eu acho que também é um investimento. Richard Azevedo pergunta, investir no PicPay é um investimento aconselhável? Desculpa. Então, todo mundo fala sobre a alta rentabilidade do PicPay, né? Só que o que acontece? A rentabilidade, ela geralmente acompanha o risco, né? Geralmente, os investimentos mais rentáveis são os que têm maior risco. E por que que o PicPay talvez não seja tão aconselhável assim de início? Porque a gente não sabe até quando vai estar pagando esse dinheiro, até quando o banco vai estar saudável e tudo mais. Enfim, não vou falar que é um investimento arriscado, estou só te falando que são coisas que você tem que levar em consideração. Existe lá garantias do FGC, por exemplo, que garante investimento em renda fixa, mas assim, não é o caso contar, né? Porque a quantidade de gente que investe no PicPay, talvez o FGC não suporte. Mas assim, para reserva de emergência, que é uma coisa muito importante, eu não aconselho. Mas se você está na dúvida entre PicPay, Nubank ou qualquer outro CDI desse assim, por mim não faz a menor diferença ser o PicPay, não. Outra pergunta, no caso, é do Caio Fernando. Com um conhecimento de cálculo e matemática financeira, dá para fazer um bom início ao estudo? Cara, eu acho que matemática não é tão necessário para começar a investir, não. Principalmente cálculo, né? Matemática financeira, às vezes, é legal saber um pouco só para você ter uma ideia do efeito dos juros compostos, né? Da bola de neve. Mas, hoje em dia tem calculadora para tudo, tem aplicativo que já faz tudo sozinho. Então, assim, eu acho que você não precisa nem desse conhecimento para começar. Lógico, agrega, né? Já que você já tem. Mas, para os outros que estão aí, eu digo que não é nem necessário a pessoa parar para estudar isso só para começar, entendeu? Tem muita coisa já na internet já pronta. Aí, assim, a gente calcula, tal, assim, em aulas de matemática financeira, mas é bom para a gente saber de onde que vem, para a fórmula utilizar, mas, assim, tem muito... A longo prazo, você quer ver como é que vai daqui a 10 anos, um pensamento assim, 5 anos, 10 anos, e aí já tem a calculadora para fazer isso. A próxima pergunta é Lucas de Paula Santos. Pergunta: para obter um cartão Black, é necessário que tenha uma conta bancária ativa? No caso, realizando sempre compras no cartão de crédito, para o banco ver a necessidade do cliente em querer um cartão de maior limite? Sim, assim, por exemplo, aqueles cartões que eu mostrei para vocês ali, que são realmente cartões de alta renda, né? Por exemplo, existe um cartão que é o sonho de todo mundo, que é o Elo Nankin, só que Diners Club. Só que para você ter um desse, tem que ter uma renda de mais de 56 mil por mês. Então, assim, esse cliente que ganha esse dinheiro, ele não precisa ter a conta ativa. Só dele comprovar a renda dele através do contra-cheque, ele já tem o cartão. Beleza. Mas para gente que não tem renda alta, a gente comprova um certo ganho para o banco através das faturas com limite alto e o pagamento mensal delas. Então, vamos supor, eu chego com um cartão de limite 15 mil reais e eu consigo pagar todo mês essa fatura, eu estou mostrando para o banco que mesmo que no meu contra-cheque não tenha 15 mil, eu sou saudável financeiramente para pagar os 15 mil do limite. Então ele começa a ver, pô, peraí, de repente esse cara é autônomo, trabalha com alguma coisa por fora ali, que não vem no contra-cheque, mas ele consegue honrar. E aí o banco começa a ter um relacionamento melhor e vai liberando produtos mais interessantes. A gente tem que mostrar também que nós temos capacidade de pagar, independente de ter, no caso, Sim. forma de comprovar, porque muita gente pode não ter essa forma de comprovação. Exatamente. E tem gente que tem a forma de comprovação, mas não consegue pagar. Não consegue, né, pagar, justamente. Exatamente. Aí o Luiz Renato da Silva falou a crise das tulipas na Holanda, que você estava mencionando sobre crises financeiras. Sim. Tiveram várias. 2008, se não me engano, foi subprime. 2016 teve uma que foi uma lenta, começou antes um pouco, mas ela foi caindo. E sim, agora a gente está na pandemia. E nas eleições também, né? Isso também cria bastante instabilidade. Aí o Luiz Renato da Silva, existe um rumor de bolha no PicPay, que ele já estava em dificuldade em conseguir garantir a liquidez dos clientes? Não, então, acho que isso foi até um comentário dele ali. E, pois esse é o grande problema do PicPay, né? Porque, por exemplo, até um banco grande, o Itaú, se todo mundo que tem conta no Itaú hoje quiser sacar 100 reais, o banco quebra, provavelmente. Então,
Essa é a maior questão. A pessoa, ela considera o investimento como reserva de emergência, o que ela está botando no PicPay. E essa reserva, ela é feita para ser sacada o quanto antes, o mais rápido possível. Então, se todo mundo que está entrando tem esse viés, no momento que deu uma crise forte e muita gente queira sacar esse dinheiro, não vou dizer que o banco não vá te dar o dinheiro, mas ele não vai te dar a liquidez que ele oferece ali, ele vai arrumar um jeito de segurar o dinheiro. O Richard de Azevedo perguntou: a capacidade de pagar pode entrar na malha fina do imposto de renda? Então, existe uma situação na declaração do imposto de renda, porque, por exemplo, imagina essas pessoas que vendem Natura, né? Elas não emitem nota fiscal na hora de vender o produto para o terceiro, né? Elas recebem a nota fiscal da Natura. Só que existe uma situação de venda que é até 35 mil de faturamento não é lucro. 35 mil de faturamento por mês, você é isento. E dá para fazer uma pessoa física normal. Então, você só tem que ir lá na sua declaração e declarar, ó, mês tal eu faturei 23 mil e alguma coisa, ok. No outro mês, 18 mil e alguma coisa. Beleza, sem estresse. O problema é você começar a alcançar um nível que você esteja vendendo muita coisa, e aí você pode ter problema não só no imposto de renda, como, por exemplo, você começa a comprar um monte de iPhone no mesmo CPF. A Receita vai olhar ali e vai falar, ué, por que esse cara, pessoa física, comprou 10 iPhones 11 pretos, 64 gigas, tipo, fica muito igual ali. Então, assim, primeiro, eu considero isso uma oportunidade de renda extra, não é para você abrir um negócio, abrir uma loja de iPhone, né? É só ali ganhar um negocinho para pagar uma saída à noite melhor, um passeio melhor ali. E assim, ter cuidado com essa questão, né? De conta. O ideal é você ter mais de uma conta para fazer esse tipo de coisa. Aí, a Ana Clara Caetano, só uma coisa assim, a declaração de ações, até investimento de renda fixa, também tem que ser declarado no imposto de renda também. Sim, exatamente. E assim, a venda até 20 mil reais em ações não incide imposto de renda. Mas o maior erro das pessoas é fundo imobiliário, Fundo ETF, imobiliário é BDR, 20%, já vai tudo isso que direto. tem que pagar independente de volume. Isso aí tem vários guias na internet, a professora lembrou aí também, o Richard também. É importante quando começar a procurar sobre imposto de renda, beleza? Mas é tranquilo declarar, isso daí é É. bem tranquilo declarar. Só que assim, as pessoas ficam assim, a de não pode vender, ou se vender já tem que pagar imposto de renda, tem que recolher. Não, Sim. tem que recolher nada, não. Ana Clara Caetano pergunta: você poderia falar um pouco mais sobre os benefícios de ter uma conta no banco do cartão C6 Carbono? Então, primeiro, ter uma conta no C6 tem algumas vantagens, né? Uma delas é, por exemplo, tag de estacionamento, aquele de botar no carro ali para pedágio e tudo mais, é gratuito. Ele permite 2 cartões adicionais sem ter que pagar anuidade, né? Sem ter que pagar mais. E até pouco tempo tinha um investimento lá interessante, que eu não sei se eles vão voltar, enfim, tem que ficar procurando ali, atento. Tinha um investimento que era um CDB, cartão de crédito. E qual era a vantagem desse CDB? Todo o dinheiro que você investia no CDB virava limite no cartão. Então, por exemplo, se eu abrir a conta e meu limite pré-aprovado foi R$ 2.000, mas eu já tenho 2.000 guardado, eu botava mais 2.000 nesse CDB e o meu cartão virava 4.000 o limite. Isso é bom porque é uma forma de você pegar o seu investimento de renda fixa e usar ele para outra coisa, né? Para liberar limite, por exemplo. Aí ela continua: e qual o melhor banco para investir nosso dinheiro? A Ana Clara Caetano pergunta. Então, acho que nem é muito bom investir em banco, né? Geralmente eles têm menos recursos, mas, por exemplo, o Banco Inter, ele já faz bem esse papel de bolsa de valores também, né? O Banco do Brasil, Itaú, esses bancos assim, eles já são bons com renda fixa, né? Tesouro direto, tudo mais. Agora tá, no caso, está sem taxas, né? Não está pagando Exatamente. a corretagem, né? Isso. E assim, outra coisa, até para renda fixa, às vezes é mais interessante um banco menor, porque ele Uma paga uma corretora. rentabilidade maior. Ou uma corretora, exatamente. Uma corretora. Aí, respondendo o Gustavo aqui que eu li, que é uma pergunta mais simples. É diferente, né? Declarar é só você dizer para a Receita o que está acontecendo e pagar, vai nos limites ali operacionais, como a
a professora falou, né? A isenção até 20 mil, para ações, para os outros não, enfim. É diferente. Não é porque você declarou que você vai ter que pagar. Não, não tem. Declarar é porque todos têm que declarar, no caso, essa questão dos investimentos. Sim. Jairo Rodrigues pergunta: é tranquilo investir no Tesouro Direto? Sim, é bem fácil porque qualquer banco faz. E, se eu não me engano, dá para começar com R$ 50 ou menos até. Mas aí, aconselho que vocês procurem um pouco mais de conhecimento sobre a diferença entre os títulos para, como eu disse, ele dar sensibilidade, né? Para não bater uma euforia com uma marcação ao mercado contra, né? Que possivelmente vai acontecer, já que a taxa de Selic ainda está aumentando. Então, procura aí para você não pegar um prefixado ali e olhar no curto prazo ali no teu aplicativo mostrando prejuízo, mas na verdade esse prejuízo não é real, é só se você vender, né? No final, no vencimento do título, você vai estar com lucro, beleza? Luiz Renato da Silva, exatamente, se teve lucro com rendimento, é um comentário, com rendimento tributável tem que declarar. E aí, ver os limites de isenção de cada. Sim, exatamente. Só estava comentando. Tainá Cristina, Tesouro Direto é um bom negócio? Então, sim, é um bom negócio porque, primeiro ponto, né? Você está emprestando dinheiro para o dono da máquina de imprimir, então muito difícil uma situação em que o Brasil não possa te pagar. Se tudo der errado, ele vai lá, imprime mais dinheiro e te paga. Não é o ideal, não é interessante, mas é o que é feito. E existem oportunidades de ganhos grandes, né? Como eu falei, aí na marcação a mercado, se você pegar uma oportunidade boa, já vi gente ganhar 30%, 40% ao ano com marcação. Isso no Tesouro Direto, que é renda fixa. Então, assim, se tudo der errado, aquele negocinho que está escrito ali, você vai ganhar. Contratado. O que está contratado, você recebe. Está contratado, acabou. E ainda tem a possibilidade de ganhar mais nessas situações aqui que eu mencionei. No caso, fazendo um adendo, o Tesouro Direto, vocês olham os gráficos, aí tem o real, o que está realmente, e tem o que você contratou. Se tiver acima do que você contratou, por que não vender? Exatamente. Observando, claro, o imposto de renda, porque o Tesouro Direto tem esse lance do imposto. Sim, exatamente. Tem que pagar, vendeu, pagou. Mas aí já recolhe lá, né? No próprio banco. Isso, já direto lá. Luiz Renato da Silva, comentário. Eu invisto em criptomoedas. Tenho um perfil mais conservador. Sério? Mais conservador? Bem conservador em criptomoedas. Mas não deixo. Mas não deixo também de utilizar as oportunidades de especulações, como houve há dias atrás. Sandbox deu um lucro de quase 60% em 10 dias. É isso, então, como eu falei lá, já que você pegou uma oportunidade dessa, teve o ganho, vende. Ele não é conservador, não é conservador. Isso muito longe de conservador, só de ser cripto já tá bem arrojado. Para mim, está investindo em Omicron. Deve ser. O Jael falou, está investindo em Omicron. O que acontece? Para mim, já, assim, eu me acho conservadora, mas eu vejo, assim, alguns momentos especulação, mas não é muito assim. Criptomoeda, já acho que a pessoa especula. Sim, já está bem à frente na especulação. Michael Rosa pergunta: o que você acha dos jogos NFTs, como Bom Crypto, Axie e entre outros? Então, são oportunidades, né? É um momento que a gente está vivendo isso aí. Esse mercado de NFT é muito bom. Assim, eu estou para me aprofundar mais nisso agora nas férias, porque perdi muito tempo com essa questão das milhas aí no último semestre. Mas, assim, é uma perspectiva porque eu vejo que ligou uma forma da pessoa se distrair, né? Já fazer o que gostava de jogar. A gente vive uma geração que vai jogar até velho e juntou isso com ganhar dinheiro, né? Sabe, por exemplo, no GTA mesmo, eu sentia falta de poder vender o carro para o meu amigo, porque vender na garagem era muito mais barato, então eu perdia muito dinheiro. Se eu pudesse ter essa negociação peer-to-peer, né, que fala, se eu pudesse fazer com outro amigo, com certeza eu ia ganhar mais dinheiro. Então, eu acho interessante aí, acho uma oportunidade do caramba esse mercado. Mas aquilo, né, tem que ter cuidado porque
não é todo jogo que vai bombar, enfim. Eu aconselho que faça uma análise, né? Não sai indo na dica do amigo, né? Como eu já disse antes. É que ele falou que existem algumas, do Renato, no caso, algumas cripto mais sérias, como, aí ele fala Ethereum, Bitcoin, Bitcoin, BNB, e tem as meme que são as mais voláteis. As shitcoins, né? SafeMoon. Aí o Israel faz uma provocação. Próxima crise será de criptomoedas. Ele está profetizando. Com certeza. Licença rapidinho. O Luiz Renato está com a mão levantada. Pode abrir o mic se quiser falar. Bom, era sobre isso aqui. Desculpa incomodar e interferir na palestra. Que eu já invisto há alguns anos e assim eu tenho investimentos mais conservadores, eu quis dizer isso, e mais que eu também invisto em criptomoedas. E as criptos, existem algumas realmente que são mais conservadoras, como a Bitcoin, que já foi uma precursora, a Ethereum, a BNB, e existem essas voláteis, que são memes, igual apareceu o token do Flamengo no dia da decisão, que valorizou 10%, e depois desvalorizou só 1,7%, quer dizer, quem investiu ainda ganhou 8,3% ainda naquela aplicação em poucas horas. E você ganhar 8,3% numa aplicação em poucas horas, às vezes é um investimento que você leva um ano fazendo quando você aplica, de repente, numa renda fixa ou em alguma outra coisa. É lógico que um conselho que eu dou é o seguinte: não aplique o dinheiro do seu almoço nesse tipo de investimento. Exatamente. O próprio Paulo Roberto ali citou uma questão. Eu vi um maluco pegando empréstimo de 5 mil, até botou a postagem de 5 mil no Nubank para apostar no site de aposta que o Flamengo ia ganhar. Pô, meu, o cara é louco. Aí não é ser investidor, aí é ser maluco. E ele ainda investiu numa coisa que mexe com o coração dele, né? Ele com certeza não apostou no Flamengo avaliando apenas a circunstância tática, né, do time e tudo mais. E eu concordo plenamente quando você fala que especulou, ganhou, sai. Nós fizemos isso, nós temos um grupo de estudos, vou até falar o nome que não tem nada a ver, não estou fazendo propaganda nenhuma, o nome dela é Exactos Amalta. É um economista, amigo meu que estudou comigo na Rural, que inclusive ele já participou na ONU de entrevistas e tudo mais, o cara é bambambam na situação. Então nós montamos esse grupo. Aí ele sugeriu, vamos montar um grupo aqui de nós 5 amigos que estudamos na Rural junto, cada um aplicou R$10 mil, para você ter uma ideia. Isso foi em 2019, nós aplicamos R$10 mil cada um, 50 mil. E fizemos uma carteirinha com algumas ações, 12 ações diferentes só. Nós lucramos em 3 meses R$32 mil. Bom, caraca. E aí nós, lógico, realizamos. Sim. Até porque esse ano a Bolsa, quem tem alguma coisa aplicada em dólar, em criptomoeda, é que está conseguindo salvar em relação ao que perdeu a Bolsa. Mas não vou mais interferir não, só isso. Não, fica aberto aí para falar mais. Paulo Roberto, El Salvador se tornou o primeiro país a adotar Bitcoin como moeda oficial. Vai dar ruim para eles? Então, assim, eu acho que essa questão do Bitcoin como moeda oficial, não sei até que ponto é interessante, mas com certeza tem uma qualidade que é a questão de estar descentralizada, né? A moeda não tem interferência do Estado. Então, por exemplo, o que o Collor fez aqui no Brasil, eu não era vivido, mas eu soube. O que ele fez não seria possível e nem será possível lá em El Salvador com Bitcoin. E outra coisa também, né? Quer falar de moeda mais volátil do que a nossa nos últimos 5 anos aí? Olha o quanto que a gente perdeu de poder. E assim, é uma moeda dita forte no mundo, né? Então, até que ponto a nossa também não pode dar ruim? A gente vê aí casos como a Argentina, Venezuela, enfim, que hoje os milionários são apenas mais um. Então, não estou dizendo que vai ser o caso do Brasil, a gente tem uma economia muito mais forte, enfim. Mas estou dizendo que, às vezes, para um país menor, é um ponto positivo. Aí o Maicon Rosa fala, jogos NFTs é bem especulativo, o token do Bom Cripto chegou a R$40. Conheço gente que nessa alta, fazendo uma projeção mensal, tiraria 24 mil, mas é algo que pode despencar a qualquer momento. Mas tem muitas pessoas que já conseguiram tirar o ROI. Então, esse mercado cripto ele é muito volátil, como o próprio Luiz ali falou. Só que existem alguns fundamentos que você pode analisar para ter um investimento pelo menos consciente, né? Como ele falou do Bitcoin, o Bitcoin tem um negócio chamado halving, que quebra na metade a produção, a mineração da criptomoeda a cada 4 anos. Isso é um evento que traz valorização na moeda. Então, assim,
é um pouco consciente o que você está fazendo, entendeu? Gera escassez. O próprio Bruno Perini fala que se cada milionário do mundo quisesse comprar um Bitcoin, ele não conseguiria. Então, assim, milionário de verdade, né? 500 milhões, coisa assim. Não estou falando milionário que ganhou o BBB e ganhou 1 milhão e milionário. Então, assim, isso gera escassez, isso é importante. Então, são fundamentos ali que às vezes você consegue achar fundamento na empresa, na moeda. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Comentário do Luiz Renato. Mas isso não facilitaria a corrupção? Uma moeda oficial tão descentralizada e não localizável e num país igual é o Salvador? Ele fala da questão do lastro, né? Tem essa questão da corrupção, lavagem de dinheiro, né? Hoje em dia é muito fácil com moeda desse tipo. Mas é aquilo, né? Como é que é? Tem uma frase que fala que... Eu esqueci agora, mas nenhuma mudança, nenhuma novidade muito boa para a sociedade vem sem uma maldição, né? E, de repente, essa é uma das maldições que vem com as criptomoedas. Mais alguma pergunta, pessoal? Todo mundo, excelente oficina. Valeu, Vou Luiz, fazer uma pergunta para você. Qual o melhor momento para iniciar nos investimentos, seja na renda fixa ou na renda variável? E, na sua opinião, o que seria necessário para fazer esse movimento, além do capital para aportar? Então, primeira coisa, em relação a qual é o melhor momento, eu diria agora, entendeu? Vai lá no site e já começa a pesquisar alguma coisa. E porque quanto antes, né, você vê na calculadora de juros compostos que às vezes 2, 3 anos te adianta muito tempo lá no futuro ou muito dinheiro. Né? Mas em relação ao que precisaria para começar, né, além do dinheiro, eu acho que o mais importante é um conhecimento mínimo do que você está fazendo, né? Porque eu acho que até o Buffett mesmo diz que o mais arriscado é você fazer algo que você não conhece. Então, assim, como o Luiz falou sobre criptomoeda, vocês leram aí vários nomes hoje, Sand, Bitcoin, Ethereum. Se você abrir agora, você que não estudou isso, abrir agora e sair comprando um monte de coisa dessas assim, pode ser que você tenha um prejuízo mesmo sendo bons investimentos, entendeu? Porque geralmente quando você entra num mercado que você não entende, a primeira queda você já assusta e sai, e corre. Então aí que você toma um prejuízo, e os investimentos são assim, eles vão cair um pouco, vão subir, e é nesse meio tempo que você tem os seus ganhos. E o mais importante também é ter em mente que não existe dívida que compense em investimento. Então, assim, se você hoje, principalmente aí quem for falar com os pais sobre o assunto, enfim, se você hoje tem alguma dívida, a primeira coisa que você tem que fazer é quitar ela. Porque é muito difícil você ter uma dívida que você consegue sustentar com o investimento. Talvez se você tem um apartamento financiado, né, em, sei lá, 30 meses ainda, só que faltam, mas você tem o dinheiro para pagar esse apartamento na conta, às vezes pode ser que esse investimento pague o seu financiamento e mais alguma coisa. Mas assim, geralmente dívida só compensa quando você já tem o dinheiro para quitar ela. Se você não tem, não vai compensar nenhum investimento. Então, eu acho que os 2 passos são esses. Estudar o assunto que você quer começar. Então, por exemplo, quero começar na renda fixa. Vai lá e estuda sobre isso. E o mais importante, procura quitar todas as suas dívidas antes de começar a aplicar o dinheiro. Não estou falando que você só vai estudar depois de quitar a dívida. Estudar pode começar hoje. Mas eu acho que o mais importante é quitar qualquer dívida que tenha antes. O Vitor Gomes Pontes fez um comentário muito chamativo essa área de investimentos. E a Diana Câmara, poderia falar o nome dos cartões novamente? Aqui, também deixa eu só apagar isso. Então, esses são os mais top, né? Tem aí TPC, que é o The Platinum Card da Amex, o Elo Nankin, tem de outro banco sem ser Bradesco, mas o Bradesco tem os melhores benefícios. O da Caixa, ele não tem tanta sala VIP quanto o do Bradesco. O cartão do Pão de Açúcar, entenda, não precisa ser o Platinum, beleza? Tem 3 tipos de cartão Pão de Açúcar. Pode ser qualquer um para ter esse benefício aqui.
Mas por que o Platinum é interessante? E eu foi até bom, esqueci de comentar a peculiaridade. A renda mensal de 5 mil para ter esse cartão aqui. Então, às vezes, o pai de vocês, algum responsável, uma tia, consegue esse cartão também sem muito esforço. E o interessante do Platinum, tanto o Platinum quanto o Infinity da Visa, tem um benefício que é seguro proteção de preço. Esse benefício é muito bom porque o que acontece? Imagina que eu compre um iPhone hoje por R$ 4.000. Aí passam 15 dias e esse mesmo iPhone está por 3.700. Eu abro um sinistro no site da Visa e eu consigo ter de volta esses R$ 300. Então, e detalhe, eu vou estar pontuando as milhas em cima lá do 4.000. Então, eu vou ter esse ganho com as milhas e ainda vou ter os R$ 300 de volta. Beleza? Lucas de Paula Santos pergunta: nesse período de pandemia se popularizou muito as apostas em jogos tanto de futebol quanto basquete, entre outros. Seria um ramo bom para gerar uma renda inicial? Então, eu vou ser sincero que eu tentei entrar nesse ramo aí, dei uma olhada, só que eu acho que eu escolhi o esporte errado. Eu fui querer apostar em Fórmula 1, e eu não sei se alguém aqui entende, mas Fórmula 1, na última curva, o pneu do carro pode estourar, ele pode estar 10 voltas na frente do segundo colocado, que se o pneu dele estourar, ele vai perder a corrida e você vai perder o dinheiro. Então, assim, não sei até que ponto é rentável, mas eu não gosto da ideia de o cara me oferecer 1,2, 1,3, ou seja, 20, 30% de ganho, sendo que o outro lado da moeda é sempre 100%. Então, eu não acho boa essa questão. De repente, se você tiver uma estratégia para só apostar no que te paga de 2,0 para cima, de repente compensa. Mas, tudo que eu entro para perder tudo, e o cara entra para me dar 20, 30%, eu acho que é meio desleal isso aí. Licença, o Michael Rosa está com a mão levantada. Sim, se me permite, não só comentando, né, o PCC, que eu já estou em fase final, falo justamente sobre isso, né, sobre as DLTs, tecnologias, criptomoedas, e tento fazer depois uma projeção sobre o sistema financeiro, né, porque como que essas tecnologias interagem na questão de pagamento, na questão de proteção de dados, né, e até o nosso amigo aí, Luiz, ele falou sobre, se eu não me engano, a questão da lavagem de dinheiro com criptomoedas, né. Então, são muitas informações hoje que pessoas desconhecem, e eu tentando fazer o trabalho, né, muita coisa em inglês, tem pouquíssimas coisas de material em português, né? Então, se a gente tem uma dificuldade hoje de a população ser educada financeiramente, essas questões um pouco mais novas, como criptomoedas, tecnologias DLTs, são meio que o pessoal meio que desconhece por completo a maioria das pessoas, né? Então, é uma coisa bem dificultosa hoje para ter acesso realmente genuíno, né? Uma coisa bem definida do que é essas coisas na sociedade, né? Só um comentário só. No caso, Ana Clara Caetano fez o seguinte comentário: essa área de investimentos deveria ser matéria obrigatória na escola, iria ajudar muito a forma dos adultos mais cientes e responsáveis. Sim, principalmente porque são eles que podem mudar alguma coisa nessa fase da vida de vocês, principalmente, né? Porque com tão pouco dinheiro, para a gente mudar alguma coisa é difícil. Escolhas mais conscientes, assim, ciência dos juros que vão pagar realmente, sim, ciência desses financiamentos, tanto de casa, quanto de carro, quanto de uma moto. Até empréstimo, né? Ah, mas é só um negocinho a mais. Aí esse negocinho no final da vida dá 300, 400 mil reais aí, que você perde só no negocinho. Consciência, né? Sim. Luiz Renato Silva, comentário: eu costumo analisar o custo-benefício, principalmente de equipamentos, carro, celular, fones, etc. Um caminho para poupar é analisar se a ostentação de um celular de último ano, topo de linha, vale o investimento. Porque, às vezes, existem funções que você nunca usa. Então, por exemplo, teve um amigo meu que veio me pedir para ver o preço do iPhone 12 Pro Max. Aí eu falei para ele, tá bom, beleza, vou dar uma olhada aqui. A diferença do 12 Pro Max para o 12 Pro era de R$1.000, mais ou menos. E aí eu falei para ele, cara, tem que ser o Max? Tem até no Google, você joga lá, tem um comparador de iPhone da própria Apple. Eu fiz questão de colocar ali e mostrar a diferença. O 12 Pro tem um zoom de 4 vezes,
o Pro Max tinha de 5, mas, pô, já tem 4 vezes de zoom, isso é demais. E a diferença do tamanho da tela, só. Porque, de resto, tudo tinha no 12 Pro. Tudo bem que o 12 Pro já é um celular do caramba, já é muito caro, muito bom, enfim. Talvez nem esse fosse necessário para ele, mas o cara ainda queria o Max, que era R$1.000 mais caro. Pessoal interagindo com a questão da Fórmula 1, que é imprevisível demais, mas que gostam. E aí tem uma pergunta do Patrick Rocha. Como você faz sua análise, investir ou não em uma empresa ou ação, para poder tomar uma decisão mais sólida e minimizar a possibilidade de perdas? Então, eu geralmente faço análise fundamentalista, né? Eu pego alguns resultados ali, tipo ROI, margem. Tem até um livro do Buffett, não sei se ele vai aparecer na imagem aí por causa do efeito chroma key. Tá vendo aqui? Deu, né? Aqui. Sim. Vou escrever aí também. Esse livro aqui é muito interessante e é um livro que você lê em, sei lá, 2 dias, porque a página dele é assim, ó. Acho que não vai dar para ver. Mas, enfim, é um título grande, é cheio de tabela, é bem rápido. E ele fala exatamente sobre a análise de balanço das empresas. E aí ele aborda uma questão lá sobre vantagem competitiva, que eu acho aquilo brilhante. Né? Por exemplo, ele cita para você analisar o gasto com pesquisa e desenvolvimento. Né? Isso pode parecer bom para todo mundo, né? Caraca, se a empresa investe muito em pesquisa e desenvolvimento, ela é boa. Mas para pensar quanto que a Coca-Cola gasta com pesquisa e desenvolvimento. Será que é muito? Não, porque é um produto que é infinito. E é exatamente isso que mostra que ela tem uma vantagem competitiva. Porque, por exemplo, uma montadora de carro, né, uma fabricante tipo a Ford, tipo a Chevrolet, eles constantemente têm que estar investindo muito nesse mercado aí na pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Porque todo ano eles têm que ter um produto muito atualizado, muito melhor do que todos os outros, para conseguir vender um único carro. Então, assim, até que ponto isso é bom para a empresa? Esse investimento tão alto em pesquisa e desenvolvimento. Entendeu? Então, assim, são algumas coisas disruptivas, vamos dizer assim, que ele fala nesse livro, que você fica assim, caraca, não é que isso aí faz sentido? Né? Então, assim, por exemplo, companhia aérea. Você deixa de viajar de Gol para viajar na Azul só porque a Azul é melhor? Difícil. Você provavelmente vai comprar a passagem mais barata. Né? Então, qual é a vantagem que uma empresa tem em cima da outra? A margem, que é o que vai te dar de lucro, que é o que vai te dar de dividendo, é disso que eles vão tirar para poder ganhar da outra? Entendeu? Aí vai da análise, esse livro é muito bom. Vou botar aqui. Aí tem um comentário, no caso, falando de... É mais fácil apostar no Lewis Hamilton e no Max Verstappen, mas que dá uma zebra, no caso. Aí então, quem sabe, sabe. Corrida de Baku, 2 voltas para acabar, o Max estourou o pneu na reta, né? Bateu. E ainda teve um detalhe, né? O Hamilton, largando em primeiro, conseguiu ir reto na curva e ficou atrás de todo mundo na relargada. Então, essa corrida foi, inclusive, o ponto mais marcante para mim, que não vale apostar nesse esporte. Sobre a outra pergunta, gente, fazendo um adendo, tem vários sites para você ver o relatório de empresa, ou no RI, relacionamento com o investidor de cada empresa. Se você quer conhecer, as empresas soltam assim, relatórios trimestrais, mas eu acho muito bacana, assim, tem o Status Invest, tem o Trade Map, que tem os resultados das empresas ali, do último trimestre. O Fundamentos também, botei ali Fundamentos também, porque aí você olha alguns indicadores que a gente não tem como dar conta, não somos economistas, não tem como dar conta de tudo, mas alguns indicadores. O que é uma ação barata? O que é uma ação que ela dá um retorno? Sobre alguns aspectos, dividend yield. O Paulo Roberto coloca um site, material bacana sobre o investimento que ele colocou. E aí ele coloca, todo profissional que trabalha em banco estuda através desse material para poder prestar uma prova e ter direito a essa certificação, pode vender produtos financeiros. Aí o Luiz Renato colocou, o Barsi comenta que no início ele ia de empresa em empresa e observava, acompanhava os relatórios financeiros, isso lá no início da década de 70. Ele foi meio que junto com a Bolsa Brasileira, no início dele. Mas eu acho assim, é importante a gente ter, ele tem, a filha dele no caso, a Luísa tem até uma empresa que ela colocou
esses fundamentos, mas assim, a gente tem que olhar atualizado, né, gente? Não temos aquela história da década de 70. Não, e completando esse comentário aí também, uma curiosidade que eu vi no Instagram, de um cara que eu seguia, antigamente as ações elas eram um papel, né, ali ao portador, e os dividendos eram destacáveis. Então você destacava, ia lá na empresa e eles te davam dinheiro. É bem interessante. E sobre essa questão de acompanhar a empresa em si, isso daí você consegue nos relatórios, né? Por exemplo, da Suno, o analista técnico da Suno, ele vai lá na empresa ver quais são as perspectivas de investimento e tudo mais, coisa que a gente, investidor pequeno, não consegue saber, né? Então, às vezes é interessante ler os relatórios por causa disso. Ou o relatório do RI, que é da empresa mesmo, que ele tem relações com investidores. Por exemplo, o Banco do Brasil é uma empresa, está listada na Bolsa, ele também tem que soltar relatório. E aí tem a reunião que é transmitida. Sim. E aí você tem as perspectivas e tem que ser transparente. Frasle, Tupi, todas essas daí tem que... Fui para bens industriais para não... que também tem, e são empresas grandes que também tem que, listadas na Bolsa, tem que soltar relatório. Aí ele fala, qual o nome do... Rafael Pereira pergunta, qual o nome do livro? Eu mandei aí embaixo já. Ah, tá. Beleza. Análise de balanços do Buffett, no caso, é o livro. Sim. Também existem, Luiz Renato da Silva coloca, também existem algumas questões éticas. Se você é vegano, investir na Friboi seria mais estranho. Existem, sim, né? Sim, e até na Vale, né? Diante da tragédia da Vale, você investir na Vale. E também, assim, eu acho que o vegano não deveria nem pensar em investir na Friboi, porque se ele não acredita, né, naquele produto, por que ele vai investir na empresa? Eu acho que é uma boa reflexão. E várias outras que não é nem questão de ser vegano, tem uma questão ética assim, muito maior. Várias questões. Sim. Você vai investir numa empresa que ela explora o trabalho alheio, você vai investir numa empresa que ela tem propagandas racistas, homofóbicas, a gente tem que também sempre refletir sobre isso. Sim, com certeza. Até que ponto o lucro é importante? Ele vale tudo? A gente acaba se igualando, né, a um deles quando a gente quer pensar no lucro, investindo numa empresa que não é ética. Alberto Silva colocou muito bom conteúdo, Natan Nascimento, esse exemplo da Vale foi essencial. É o exemplo que me veio à cabeça por conta da tragédia, não foi uma só. Sim. E as ações naquele dia caíram muito, aí muita gente comprou. Aí depois, simplesmente, as ações sobem, fazem lucro. E eles esquecem. Diante de uma tragédia... exatamente. Muita gente perdeu a vida, perdeu pessoas. Sim. Até que ponto, né? Aí o Luiz Renato, exatamente, acho que é dessa fala. Mais alguma pergunta, pessoal? Isso, Richard. Ele colocou um comentário. Pois é, lucrar com a dor alheia. Obrigado aí, Jari, também pela... É muito pesado isso, assim, a gente tem que pensar, refletir sempre até que ponto a gente quer. Eu enxergo investir como proteção de patrimônio e, assim, no caso, ele crescer, mas até que ponto, né? Não é assim. Eu não invisto, Luiz Renato da Silva, eu não invisto em farmacêuticos por causa disso. Também foi um setor que, durante a pandemia, cresceu, assim, as ações tiveram forte valorização. Sim. E por quê? Porque também vários medicamentos sendo divulgados, também teve várias questões aí envolvidas. Paulo Roberto, o que você acha sobre títulos de capitalização? Então, Paulo, eu não sou forte de renda fixa, né, lá na página. E, assim, título de capitalização, eu já ouvi tanto mal que eu, de verdade, nunca parei para pesquisar sobre. Tanto que em nenhum curso da internet aí que eu já ouvi falar famoso fala sobre isso. Então, eu acho que deve ser ruim, né? Porque ninguém fala disso.
Eu vou só falar, eu tive, tá? Sim, E aí, sabe aquelas capitalizações assim que a gente acha que está fazendo um bom negócio? E assim, se você resgatar antes, você perde muito dinheiro? sim. É tudo assim. E aí, mas se você resgatar no prazo, nunca precisei resgatar nada, tal. Mas assim, quando eu resgatei, nossa, o dinheiro, o lucro foi irrisório. Qualquer aplicação hoje, com o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, nossa, não faz sentido nenhum. E a gente volta àquela questão de risco, liquidez, né, e rentabilidade. É um investimento de baixo risco, mas baixíssima liquidez também e pagava mal. Então, assim, se for para ter um investimento de baixa liquidez, tem outros muito melhores. Tá? Com certeza. Professor Fábio Ferreira, discussão muito boa e essencial para a formação de todos nós. Boa. Lucas de Paula Santos fez uma pergunta. O mercado de investimentos em NTFS e criação dos próprios é um mercado que vale a pena explorar? Então, eu acho que você quis dizer NFT, né? Mas porque está ao contrário ali escrito, mas beleza. Eu acho que é um mercado muito interessante, porque, por exemplo, até o Bruno Perini estava comentando que a ideia dele é bonificar a cada aula assistida os alunos do próximo curso dele com NFTs que só vão ser negociados no curso. Então, assim, se cada um quiser vender depois para um terceiro, vai poder, mas a princípio só vai ter como ganhar lá. Então, assim, até isso é interessante, porque ele vai estar dando uma recompensa que pode virar dinheiro e muito dinheiro um dia, porque como ele é uma pessoa influente nesse mercado aí, um monte de gente pode querer comprar o curso dele, enfim. É um mercado muito interessante, sem dúvida. Tem alguma fila de mãos levantadas? Porque eu não consegui visualizar. Teve uma vez que... O Luiz levantou, eu acho. O Luiz levantou, só que depois abaixou. Você quer falar ainda, Luiz? Aí, ó, sim, eu falei que eu não invisto em farmacêutica, porque justamente, não só pela pandemia, mas diante da pandemia, a questão do investimento, porque às vezes eles realmente têm um custo para desenvolver um medicamento, mas às vezes o sofrimento de uma criança lá com sei lá, uma doença dessa autoimune, igual o Steve Hawking tinha, eles querem cobrar milhões, 20 milhões num medicamento, numa dose de medicamento. Eu acho isso absurdo, é querer lucrar realmente com uma desgraça alheia, eu não sou favorável. Outra coisa, seu plano de capitalização. Quando você vai resgatar, Delmara, fatalmente, se você analisar, dificilmente eles cobrem a inflação do período. Dificilmente eles cobrem a inflação do período. Aí se tem que pegar o lucro e ainda tirar a inflação, para você ter exatamente. É porque às vezes você pegou lá R$1.000 de lucro, mas você ficou 10 anos capitalizado, 5 anos capitalizado, quando não toma golpe, igual o Banco Pan-Americano do Silvio Santos fez no passado aí, minha sogra mesmo perdeu quase 15 anos de capitalização, ele simplesmente quebrou, não pagou nada para ninguém. Tem que ter muito cuidado, né? Porque, assim, até a gente pensa assim, mas é o lucro, mas e a inflação no período? A gente tem que descontar. Sim. Muito complicado. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, eu vou passar para o Bernardo, no caso, ele se despedir, e depois eu me despeço. Beleza, então, pessoal, agradecer aí, principalmente pelas manifestações aí no chat, né, em relação ao conteúdo, né, eu tentei dar uma melhor aqui, e como eu falei, minha ideia inicial, com certeza tem gente que tem conhecimento muito maior que o meu, mas a minha ideia foi ter a questão da empatia, né, as palavras de uma pessoa que esteve no lugar dos alunos que estão aí agora, e dizer que, estou aberto a qualquer dúvida, qualquer ajuda aí que vocês precisem, né, principalmente em relação a esse mercado novo aí das milhas, né, em relação aos cartões e tudo mais. Qualquer dúvida que tenham, manda lá no direct da página, beleza? Que a nossa ideia é realmente essa, disseminar o conhecimento para quem não tem muito recurso ainda, porque curso que ensina a investir para quem ganha 10 mil, 15 mil reais por mês aí, tem um monte. Aí é mole, né? Pois é. A nossa ideia é exatamente pegar o pessoal aí que vai ficar desmotivado quando eu falar de dividendos, de proventos, enfim. Beleza? Então, eu espero ter agregado aí. Qualquer coisa pode falar com a gente lá. Estão falando que a oficina foi muito boa, ótima, ótimo conteúdo. Pessoal. Muito obrigada, Bernardo. Muito obrigada pelas perguntas e contribuições dos participantes.
Eu quero agradecer à comissão organizadora, a todas as coordenações envolvidas, aos monitores pelo excelente trabalho nesse evento, pessoal. Agradecer novamente ao Bernardo de Almeida Machado, que ministrou a oficina, que ampliou nossos horizontes quanto ao potencial de gestão de recursos. Ele relatou a experiência dele, que eu acho fantástico, principalmente pelo fato de ser ex-aluno, e gera uma identificação. Sim. Muitas informações valiosas, foi um excelente aprendizado, com certeza vamos levar para a nossa vida, nossas escolhas também. Gostei que ele disponibilizou a planilha também, um material que vai ajudar vocês, acho super importante. E, de verdade, obrigada mesmo. Aqui encerra a oficina. Boa tarde a todos e todas. E, professora, só mais um detalhe. Fico aberto aí para oportunidades futuras, né? A próxima SEMAC, se Deus quiser, presencial. Acho que esse contato é muito mais interessante. E aí apareço lá no IF de novo para trazer atualizações. Beleza? Obrigado, tá? Obrigada a todos. Boa noite.